Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Bora hoje para a segunda parte do vídeo, que traz os nomes de alguns jogadores estrangeiros contratados por clubes brasileiros que sequer tiveram a oportunidade de entrar em campo em uma partida oficial. Confere só! Em 2005, o Internacional foi ao mercado gringo e trouxe da África uma série de jogadores para reforçar o seu time B. E uma dessas apostas acabou sendo o atacante nigeriano Victor Obinna. Na época, com apenas 18 anos, Obinna desembarcou em Porto Alegre, a princípio para fazer um período de adaptação no time B. A ideia era preparar o jogador para o quanto antes subi-lo para o time principal do Colorado. Mas, antes mesmo de completar 6 meses de clube, o nigeriano simplesmente abandonou o Internacional para acertar com o Chievo da Itália. A polêmica saída rendeu a Obinna uma suspensão de 90 dias, após o Internacional acionar a FIFA. Depois disso, ele seguiu sua carreira normalmente e acumulou passagens por vários clubes da Europa até se aposentar em 2018. Ele hoje tem 34 anos. Ainda no Sul, o rival Grêmio também teve um gringo que passou em branco pelo clube. Em 2004, o tricolor gaúcho recorreu ao San Francisco do Panamá e trouxe de lá o jovem atacante José Luiz Garcés, de apenas 22 anos. Destaque da seleção sub-23 do Panamá, Garcés foi contratado por indicação do zagueiro panamenho Balói, que na época fazia parte do elenco gremista e, a princípio, assinou contrato de 1 ano. Mas, apesar de toda a expectativa, o jogador sequer teve chance de atuar oficialmente com a camisa do Grêmio e com apenas alguns meses foi dispensado do clube. O motivo para a dispensa foi no mínimo inusitado. Logo após a sua chegada, a imprensa brasileira descobriu que Garcés tinha problemas com a justiça panamenha. Na época, o atacante respondia por uma tentativa de homicídio e, por causa desse caso, já havia até ficado preso por quase 1 ano. Então, justamente por causa desse imbróglio, a diretoria gremista optou por dispensar o jogador. Após deixar o Brasil, José Luiz Garcés teve alguns outros problemas com a justiça do seu país, mas na medida do possível, seguiu sua carreira normalmente. Ele hoje tem 40 anos e é mais uma vez jogador do San Francisco. E o que dizer então da estranha passagem do argentino Leandro Romagnoli com a camisa do Bahia? Em julho de 2014, o Bahia estava em busca de um camisa 10 e, para ocupar o posto, acertou um pré-contrato com o Romagnoli, que na época era um dos principais destaques do São Lourenço. Pela negociação, o Bahia pagou ao jogador $50 mil de luvas e acertou que ele se apresentaria em agosto, justamente após a participação do São Lourenço na Libertadores. Mas aí, como o clube argentino acabou sendo o campeão da competição continental, ganhando uma vaga no Mundial de Clubes no final do ano, Romagnoli se arrependeu do acordo com o clube brasileiro e solicitou a rescisão do pré-contrato. Ele até chegou a vir para o Brasil em agosto e, na oportunidade, ganhou uma verdadeira festa da torcida tricolor. Mas no final das contas, só ficou por isso mesmo. O jogador devolveu o dinheiro das luvas e ainda pagou uma pequena multa pela quebra do acordo. Leandro Romagnoli acabou encerrando sua carreira no São Lourenço mesmo em 2018 e hoje, aos 40 anos, trabalha na comissão técnica do próprio clube. Emprestado pelo City Football Group, em julho de 2018, o zagueiro argentino Nicolas Freire foi apresentado como novo reforço do Palmeiras. Na época, com 24 anos, o argentino, por ser canhoto, foi contratado para reforçar o lado esquerdo da defesa palmeirense. Mas, por opção do técnico Felipão, ele sequer teve a oportunidade de estrear em uma partida oficial. Ele apenas participou de um amistoso não oficial contra o Independiente Medellín, realizado no Panamá. Sendo assim, ainda em janeiro de 2019, Nicolas Freire acabou sendo liberado pelo clube brasileiro. Depois de uma breve passagem pela LDU do Equador, o zagueiro foi contratado pelo Pumas do México em meados de 2019 e por lá segue até hoje. Ele está com 27 anos. Outro gringo que foi contratado pelo Palmeiras em julho de 2018 foi o japonês Daiju Sasaki. Esse meia-atacante de 18 anos era considerado no seu país uma grande promessa e acabou assinando com o clube brasileiro por 1 ano, emprestado pelo Viseu Kobe. A ideia da contratação era ampliar as relações do Palmeiras com o clube asiático, visando até possíveis parcerias para o futuro.
Todavia, no final das contas, a passagem de Sasaki pelo Verdão rendeu apenas 7 partidas na equipe sub-20. Ele não recebeu chances no time principal e antes mesmo do fim do contrato, foi informado que o empréstimo não seria renovado. O meia-atacante, então, foi obrigado a retornar ao Viseu Kobe e por lá segue até hoje. O Palmeiras ainda detém 30% dos seus direitos econômicos. Em outubro de 2020, o Vasco surpreendeu a muitos e anunciou a contratação do atacante angolano Toco Filipe, de apenas 21 anos. Emprestado pelo modesto Louletano de Portugal, Toco chegou ao Gigante da Colina e rapidamente foi aprovado pelo técnico português Ricardo Sapinto para integrar o time principal. Porém, durante os 2 primeiros meses, ele ficou apenas treinando e não foi relacionado para partidas oficiais. Depois disso, com a saída de Sapinto e a chegada de Vanderlei Luxemburgo, o angolano ficou encostado no elenco vascaíno e já em janeiro de 2021, sem muitas explicações, foi simplesmente liberado. Toco Filipe está com 22 anos e ainda não acertou com uma nova equipe. Vou finalizar essa segunda parte falando de Guilhermo de Amores, um goleiro uruguaio que passou recentemente pelo Fluminense sem sequer ser usado em uma partida oficial. Eleito o melhor goleiro da Copa do Mundo Sub-20 em 2013, De Amores chegou ao Fluminense por empréstimo em janeiro de 2018, após destaque no Liverpool do Uruguai. Mas sempre sofreu com problemas físicos e, por isso, poucas vezes esteve à disposição para ser relacionado, muito menos para jogar. Dessa forma, quando o contrato de empréstimo chegou ao fim em julho de 2019, o clube brasileiro resolveu não renovar o vínculo e liberou o uruguaio. Guilhermo de Amores ficou 1 ano sem clube, ainda se recuperando de problemas físicos, e até chegou a colocar o Fluminense na justiça, alegando erros médicos por parte do clube. Mas, hoje em dia, aos 27 anos, ele segue tocando a sua carreira normalmente, com a camisa do Deportivo Cali, da Colômbia, emprestado pelo Fênix, do Uruguai. Que tal uma terceira parte desse vídeo? Só depende de vocês, deixem aqui nos comentários. E não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!